Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Olha só, o processo pelo qual um potencial de ação de um neurônio motor estimula o aumento de cálcio citosólico da fibra muscular é chamado de acoplamento, excitação, contração. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, quando então o potencial de ação alcança a membrana pré-juncional do neurônio motor, há então a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem, consequentemente um influxo de cálcio a favor do seu gradiente de concentração. Consequentemente, o cálcio estimula a exocitose na zona ativa do conteúdo vesicular, que no caso contém o neurotransmissor acetilcolina. Essa acetilcolina interage com os seus receptores colinérgicos nicotínicos na membrana pós-juncional, onde há então a abertura do poro do canal, permitindo assim um influxo de cátions, percebe? Principalmente o sódio. Esse influxo catiônico altera o potencial elétrico da membrana, sendo esta alteração o chamado potencial de placa motora. Essa alteração do potencial de placa motora é suficiente para ativar os canais de sódio dependentes de voltagem que encontram-se nas fendas subneurais. Com a abertura desses canais, há ainda um maior influxo de sódio, convertendo o potencial de placa em um potencial de ação que se propaga pela membrana da fibra muscular. Quando esses potenciais de ação alcançam os túbulos T, há então a abertura dos receptores de dihidropiridina, e como nós vimos, são também canais de cálcio sensíveis à voltagem e, portanto, permitem um certo influxo de cálcio para o interior da fibra muscular. Sobretudo, esses receptores estão acoplados mecanicamente aos receptores de ryanodina na membrana do retículo sarcoplasmático.
Desse modo, com a mudança conformacional dos receptores de dihidropiridina, eles funcionam como um sensor para a abertura dos receptores de raianodina. Com essa abertura, há então uma rápida difusão de cálcio dos estoques do retículo sarcoplasmático para o citosol. E como nós podemos observar, o retículo sarcoplasmático é uma organela que, de certa forma, envolve as miofibrilas. E é para os elementos contráteis das miofibrilas, isto é, os sarcômeros, que o cálcio se difunde. Desse modo, então, por meio da geração do potencial de placa motora, a abertura dos canais de sódio nas fendas subneurais, há um maior influxo de sódio, aquele potencial de placa motora potencializa-se e vira um potencial de ação que percorre a membrana, onde há então o estímulo dos receptores de dihidropiridina, que por sua vez possuem uma interação mecânica com os receptores de raianodina, permitindo assim a difusão de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol, onde há, portanto, um aumento na concentração de cálcio citosólico. Nessa ilustração abaixo, nós temos o que acontece em uma fibra muscular, ou seja, o retículo sarcoplasmático envolvendo uma miofibrila. No entanto, para facilitar a nossa compreensão a partir de agora, a gente vai separar essa organela e vamos enxergar o retículo sarcoplasmático separado da miofibrila, ok? Então, nessa ilustração, nós estamos bem na sequência de eventos que nós paramos no último slide. Então, retículo sarcoplasmático liberando cálcio, com consequente aumento do cálcio citosólico. Cálcio que se difunde para todo o citosol e, claro, para o interior da miofibrila, onde estão os elementos contráteis. Antes da gente entender como o cálcio atua, vamos relembrar como encontram-se os filamentos de actina e de miosina durante o repouso, ou seja, na ausência do cálcio citosólico. Ou melhor dizendo, quando a concentração de cálcio citosólico ainda está baixa, né? Ausente, praticamente ela nunca está. Temos aqui então um sarcômero, né, com seus respectivos filamentos finos e grossos. Vamos agora aumentar a resolução de um trecho desse sarcômero para a gente analisar como encontra-se a disposição dos filamentos finos e grossos. Temos então o filamento de actina, perceba, com várias moléculas de actina globular. A cada 7 moléculas de actina globular, então a formação de uma actina F. Perceba que esses pontinhos de coloração rosa são os sítios de ligação da actina com as cabeças de miosina. Cabeças de miosina que encontram-se voltadas para esses filamentos de actina. No entanto, essa interação entre as cabeças de miosina e os sítios de actina encontram-se impedidos
no repouso, uma vez que o filamento de tropomiosina, como nós podemos observar em roxo, encontra-se obstruindo esses sítios. Perceba ainda que na nossa ilustração nós podemos observar o complexo troponina, sendo representado pela troponina I, pela troponina C e pela troponina T, que encontram-se ligadas ao filamento de tropomiosina. Perceba, certo? Então, ao repouso, portanto, em baixas concentrações de cálcio no citosol, a interação entre as cabeças de miosina e os filamentos de actina praticamente não ocorre, uma vez que a tropomiosina encontra-se obstruindo os sítios de miosina na actina globular. Quando a concentração de cálcio no citosol aumenta devido à liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, a troponina C, em amarelo, então pode se ligar até 4 moléculas de cálcio, o que muda a sua conformação e move os filamentos de tropomiosina. Percebe? Como resultado desse movimento do complexo troponina-tropomiosina, os sítios de ligação da actina agora passam a ser expostos e, portanto, agora já podem se ligar à cabeça da miosina. Ligação essa que é chamada de ponte cruzada. Trata-se de uma ligação forte, uma interação forte entre essas duas moléculas. Bom, agora, no entanto, essa miosina precisa mover o filamento de actina em direção à linha M. Para isso, uma molécula de ATP se liga ao sítio ATPásico na cabeça da miosina. Como resultado dessa ligação, a miosina diminui brevemente a sua afinidade pela actina e, com a lise do ATP pela ATPase, é gerado energia suficiente para que a miosina se incline de 1 a 3 moléculas de ATP, de actina, em direção ao disco Z, certo? Então perceba que com a lise da molécula de ATP pela ATPase, o pescoço da molécula de miosina então se inclina aproximadamente 10 nanômetros em direção ao disco Z dos filamentos de actina. Perceba ainda que as moléculas de ADP e de fosfato inorgânico permanecem ligadas à cabeça de miosina. A liberação desse fosfato inorgânico permite que a miosina se desloque, movendo assim os filamentos de actina em direção
a linha M. E desse modo, no final desse movimento de força da miosina, a cabeça de miosina libera a molécula de ADP que ainda estava ligada no sítio ATPásico. Nesse estado, a interação entre miosina e actina é forte, sendo necessário que uma nova molécula de ATP se ligue ao sítio ATPásico para que então a miosina possa se desligar da molécula de actina e se mover novamente, certo? Então, para diminuir essa interação entre actina e miosina, é necessário a ligação com uma molécula de ATP. E esse movimento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina é a chamada teoria dos filamentos deslizantes, que, como nós podemos observar na respectiva animação, se deve à ligação com uma molécula de ATP no sítio ATPásico da cabeça de miosina, que então, como resultado da lise, da quebra dessa molécula de ADP, é gerado então um movimento da cabeça de miosina, proporcionando assim o movimento dos filamentos de actina em direção à linha M. Percebe? Na imagem abaixo, na animação abaixo, a gente também pode observar como esses filamentos de actina se deslizam sobre os filamentos de actina. Então percebe que os filamentos de actina aqui em rosa claro estão se deslizando em direção à linha M aqui em verde. Da mesma forma, nós podemos dizer que os filamentos de miosina em vermelho estão se movendo em direção ao disco Z em amarelo. Beleza? Vamos voltar à nossa animação aqui para me chamar a atenção para uma coisa. Então percebe que é essencial que a molécula de ATP se ligue à cabeça da miosina para que a miosina perca sua interação pela molécula de actina. Percebe? Quando isso não ocorre, a interação entre miosina e actina é uma interação forte, ou seja, elas não se desligam, o que é uma condição chamada de rigor mortis, ou rigidez cadavérica, uma condição observada algumas horas após a morte, uma vez que na morte os estoques de energia celular, ou seja, as moléculas de ATP, se esgotam, se perdem, e desse modo então as pontes cruzadas não podem se desconectar devido à falta de ATP, o que produz uma rigidez geral da musculatura, conhecida como rigor mortis. Se você escrever esse nome na internet, você vai encontrar diversas imagens demonstrando essa condição. Tá? Bom, mas e o relaxamento? Né? Como ocorre o relaxamento da fibra muscular? Bom, então para a musculatura relaxar, as pontes cruzadas formadas entre actina e miosina devem ser desconectadas. Para isso, os sítios de miosina nas moléculas de actina devem ser cobertos novamente pela tropomiosina, o que se dá com a remoção do cálcio citosólico.
o que também necessita de ATP, uma vez que a cálcio-ATPase, ou seja, a bomba de cálcio que encontra-se na membrana dos retículos sarcoplasmáticos, né? Essas proteínas constituem aproximadamente 80% das proteínas integrais das membranas dos retículos sarcoplasmáticos, são responsáveis por bombear o cálcio do citosol, livre no citosol, de volta para o lúmen do retículo sarcoplasmático. Como nós estamos falando de um movimento contrário ao seu gradiente de concentração, é necessário então energia para isso, energia que é oriunda do ATP. Desse modo, então, com o bombeamento de cálcio de volta para o lúmen do retículo sarcoplasmático, há uma redução do cálcio citosólico e, consequentemente, um desligamento das pontes cruzadas entre miosina e actina e, por sua vez, o relaxamento da fibra muscular. Além disso, no lúmen do retículo sarcoplasmático há uma proteína chamada de calsequestrina, que, como o próprio nome diz, é uma proteína que possui uma alta afinidade pelo cálcio. Desse modo, a ligação de íons cálcio com essa proteína reduz a quantidade de cálcio livre no lúmen do retículo sarcoplasmático e, consequentemente, reduz o gradiente de concentração entre citosol e o lúmen do retículo sarcoplasmático, diminuindo assim o gasto energético pela cálcio-ATPase para bombear o cálcio de volta ao retículo sarcoplasmático. Beleza? Essa aula você pode revisar pelas seguintes referências.